Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, se você tá bem, você vai ficar mal agora. Se você tiver em pé, senta que a notícia é ruim. Hoje eu vou falar dos jogos que o Thales Magno deve desfalcar o Vasco caso o Mundial Sub-23 o Brasil vá até a final. O Thales Magno pode ficar fora por quase 10 jogos. A situação é triste, tensa, dramática, complicada. E eu vou passar aqui para vocês quais jogos são esses e mais ou menos o que eu acho que pode acontecer entre esses jogos. Então, se você puder, curte o vídeo, a curtida de vocês me ajuda demais, comenta, compartilha, ajuda o canal. Depois eu explico para vocês porque eu não tenho feito o vídeo, mas deixo lá para o final, porque quem já tiver assistido já assiste, quem quiser saber, vê até o final, ok? Então, vamos lá. Hoje teve a convocação do Sub-17, né? Já teve uma notícia ruim, que já deixaram claro que não vão desconvocar ninguém, vai todo mundo se apresentar no mesmo dia, e a esperança já foi pro escambau, vai jogar, vai ter que se apresentar cedo, e vamos que vamos. A apresentação ocorrerá no dia 7/10, ok? O Mundial Sub-17 acontecerá no dia 26/10 e vai até o dia 17/11. Ok, tendo em vista toda essa situação, eu vou falar os próximos jogos, que são jogos que o Thales Magno poderá participar, caso não tome cartão ou seja expulso ou fique fora de um deles. Caso ele consiga, ele vai poder pegar o Atlético Paranaense agora, dia 22/9, o Corinthians, dia 29/9, o Atlético Mineiro, dia 2/10, e o Santos, no dia 5/10. São esses os jogos que o Thales Magno poderá fazer. Daí para frente só tristeza. Bem, Atlético Paranaense vem de ressaca aí da conquista do título. Não sei dizer se esse jogo é fácil ou difícil. Corinthians não anda muito bem das pernas, dá para conseguir uma vitória. Atlético Mineiro também não está indo muito bem. Acho que o piorzinho dessa parte aqui é o Santos, que está brigando lá em cima e almeja um lugar entre os melhores ali para de repente ser campeão. Então, desses que o Vasco vai pegar, para mim o piorzinho é o Santos. Os outros, talvez o Corinthians engrosse um pouquinho, mas não sei. Acho que os outros são um pouco mais fáceis. Esses são os jogos que o Thales Magno poderá fazer. Agora nós vamos para os jogos que o Thales Magno não vai participar, e dependendo da classificação, ou seja, se o Brasil chegar até a final do Mundial Sub-17, o Thales Magno ele perde todos esses jogos. Então vamos lá. Primeiro será Avaí, no dia 10/10, depois Fortaleza, no dia 13/10, depois Botafogo, no dia 16/10, depois Internacional, no dia 20/10, depois Ceará, no dia 27/10, depois Grêmio, no dia 30/10, depois Fluminense, no dia 3/11, depois Palmeiras, no dia 6/11, depois CSA, no dia 10/11 e por último Goiás, no dia 17/11. Pois é, uma lista extensa, situação complicada. Eu acho que nós não vamos sentir nos dois primeiros jogos, que nós vamos pegar Avaí e Fortaleza, que teoricamente são jogos mais fáceis. Então, os dois primeiros jogos, talvez nós não sintamos tanto a diferença da saída do Thales Magno, porque dá para você adaptar. Venhamos e convenhamos, o Avaí, apesar da situação, não é nenhum bicho-papão, tem muitos times mais fortes que ele. Tá certo que o Avaí vai querer lutar com todas as forças para sair de lá de baixo, mas tendo em vista o nível técnico, o normal é que o Vasco tenha vantagem nessa partida, tendo ou não Thales Magno. Fortaleza é um jogo um pouco complicado, mas também não é dos mais difíceis, só é complicado. Aí já começa a peneira. Botafogo, no dia 16/10. É clássico, e clássico sempre é difícil, cara. Clássico sempre tem uma situação complicada. O Botafogo tem um time arrumadinho, o técnico do Botafogo sabe arrumar bem esse time, é um time que costuma ter muita posse de bola, costuma tentar controlar o jogo. Então, esse jogo do Botafogo ele já é um pouco preocupante. E o Botafogo ele tá numa margem de 3 a 6 pontos do Vasco. Então, dependendo do jogo de Avaí, Fortaleza e da tabela do Botafogo, pode ter até uma briga direta ali. Então,
vai ser um jogo difícil. Independente da situação, será um jogo difícil. Internacional, cara. O Internacional vai ter que fazer o campeonato da redenção, né? Perdeu na final, foi melancólico a derrota do Internacional, não conseguiu fazer um jogo de título contra o Atlético Paranaense. Na real, muito parecia mais que o Atlético queria mais aquele título que o Internacional. O último lance, o lance do drible do Cirino na marcação do Internacional, foi ridículo, não por causa do drible, foi um drible espetacular, mas depois todo mundo parou, ficaram andando enquanto o cara estava indo para a área. Entregaram aquele jogo, na real, né? Não tiveram força de vontade, na minha humilde opinião. Então o Internacional ele vai fazer o campeonato da redenção dele. Tudo que ele não conseguiu entregar para a torcida na Copa do Brasil, ele vai ter que entregar no Brasileiro. Então esse jogo eu acho difícil. O Internacional vai vir mordido, vai ser um jogo complicado, esse jogo eu acho que vai ser bem difícil. Ceará com o possante Thiago Galhardo lá, que tá voando pelo Ceará. Essa partida eu acho que também vai no meio a meio, mas daqui para frente vai depender muito da situação de como o Vasco vai estar na tabela, entendeu? Então, dos jogos eu não acho que é um dos mais difíceis, mas também não acho que é um dos mais fáceis. Para mim é meio a meio. Depois vem Grêmio, mano, o Grêmio é um time chato demais, Grêmio é um time complicado demais. Tem um dos melhores futebol praticado no Campeonato Brasileiro. Cebolinha tá jogando muito. Também tem a situação da Libertadores. O que acontecer na Libertadores pode influenciar nesse jogo contra o Vasco, entendeu? Então, tem muitos poréns nesse jogo, mas de qualquer forma, para mim, se não é o mais complicado, é um dos mais complicados dessa tabela. Para mim, tá no top 3 com certeza. Fluminense, outro clássico, né? Eu acho que o jogo do Fluminense é mais difícil do que o jogo do Botafogo. Porque o Botafogo, mal ou bem, ele não terá muito a perder. No máximo, ele perde algumas posições caso ele perca para o Vasco, dependendo da situação. Exemplo, se o Botafogo vem de uma vitória, ou então perde uma e ganha uma e vai enfrentar o Vasco, ele não vai estar numa situação tão complicada na tabela caso perca para o Vasco. Então não vai ser uma situação ruim, vai ser ruim pela derrota, mas nem tanto pela tabela. Agora o Fluminense ele tá pau a pau ali com o Cruzeiro para ver quem entra e sai da zona de rebaixamento. E dependendo da situação da tabela, ele pode inverter de posição com o Vasco. Entendeu? Então esse jogo do Fluminense, para mim, é o mais complicado dessa tabela, porque se eles estiverem dentro da zona de rebaixamento, vai ser o jogo para eles saírem. E se eles estiverem fora, vai ser um jogo para eles trocarem de posição com o Vasco. Então, para mim, esse aqui é um dos mais complicados ou o mais complicado dessa tabela. Palmeiras com o Mano vem tendo uma recuperação, né? De repente almeja aí um título, vai tentar brigar lá com o Flamengo, então esse jogo do Palmeiras também é complicadíssimo. Tá lá junto com Fluminense e Grêmio como no top 3 ali de complicados dessa rodada. CSA, que aí já dá uma tranquilizada, o Vasco pode recuperar alguns pontos que possa ter perdido no meio do caminho. Acho que o CSA não é um time tão perigoso assim, apesar da situação de rebaixamento, de tudo mais, de querer sair, mas eu não acho o CSA tão perigoso. Então, para mim, dá para vencer essa aqui. E por último, o Goiás, que também é outro time que oscila demais, preiteia também a parte de baixo da tabela e pode ser um jogo aí para o Vasco tomar aí o rumo para um grande ciclo de vitórias, tendo em vista que logo depois do Goiás a gente enfrenta o Flamengo, né? Mas já no Flamengo o Thales Magno já está de volta. O último jogo seria contra o Goiás e esse aqui eu acho que é tranquilo para o Vasco vencer, tendo em vista os outros times que nós pegaremos. Acho que o Goiás é um dos mais tranquilos, dependendo muito da situação da tabela. Então são esses os jogos pelo qual o Thales Magno não poderá jogar. Fiz mais ou menos esse vídeo porque o Thales Magno hoje é o jogador mais importante do Vasco, é a válvula de escape ofensiva do Vasco. Então ele sim fará muita falta ao elenco, tendo em vista que nós não temos assim tantas peças de reposição. Então vamos torcer aí para que o Luxemburgo consiga dar um jeito na ausência dele e de repente ali um Peck surpreendendo, então algum outro jogador crescendo de posição, um Rossi, de produção no caso, um Rossi, um Cleiton, um Marrone, não sei, vamos ver aí como é que vai ficar a situação, ok? Em base seria isso,
Eu não tenho feito vídeo porque eu estou com um problema sério no ouvido e está complicado para gravar, então eu tive que dar uma pausa para ficar de repouso. Eu não era para estar gravando, mas como tendo em vista que eu acho que era um vídeo mais simples, eu resolvi aqui falar um pouquinho com vocês. Já estava com saudade de fazer um pouquinho de vídeo para o canal, né? Então, em base seria isso. Gostaria de saber a opinião de vocês. Dessa lista aí, quais são os jogos que vocês acham mais complicados, quais não? O que você espera, quantos pontos você acha que o Vasco faz? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Quero agradecer também a vocês pelos 30 mil inscritos, eu estou chegando a quase 31 mil inscritos, muito obrigado a vocês que estão divulgando, que estão ajudando, e estou pensando em fazer uma live especial de 30 mil inscritos, então se você quiser, comenta aí embaixo, curte, diz o horário que você prefere que eu faça aí, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar uma moral para o canal, e é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!